localização, porque quem está escutando pode ser uma pessoa de perto que queira visitar a igreja ou conhecer a pessoa. É bom sempre deixar a localização, a marcação de quem está falando ao vivo. Você fez tudo isso? Tu fez isso, foi? Fiz não. É, Lucas da porta tá entrando. É que eu vim aqui. Ó. É adicionar. Ele fica. Eu gosto de ler quanto João está assinando. Graça e paz. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Olha, hoje estou com meu neto de lado, viu? Ah, tá certo. De lado, ele aqui, ó. Tudo bom, Lucas? Tudo, querido. Graça e paz. Graça e paz. Amém. Vamos dar início, né? A mais uma EBD. Vamos sim orar. Amém. Vamos orar. Santo Deus, poderoso Pai, Senhor, diante de Ti, da Tua presença, te agradecemos, Pai, por mais um dia das nossas vidas, mais um dia aqui fazendo a Tua obra, Pai. Te pedimos, Pai, cobre-nos com Teu precioso sangue, vem nos livrando de todo mal, de todo o levante do inimigo. Pai, te agradecemos, Pai, por nossas vidas, nossa família, pelos Teus benefícios, Senhor, por tudo que o Senhor tem suprido no nosso meio. Tantas coisas, Pai, tantos detalhes que o Senhor tem suprido, tem mandado, tem renovado, tem tirado de onde a gente nem imagina, e a gente só tem vivido as Tuas promessas, vivido de glória em glória, vendo o Teu agir na nossa vida. Te agradecemos porque Tu és bom e fiel nas nossas vidas. Recebe nosso louvor, nossa adoração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor, agradecendo a Ele por mais um dia. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido
agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Aleluia. Glória a Deus. Vou compartilhar aqui a live para ajudar o pessoal a encontrar. Paz do Senhor, Diácono Adeval. Olha ele aí. Pastora também. Glória a Deus. Paz do Senhor. Eu é quem sei os pensamentos sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É o melhor de mim para ti. Eu te amo, filho, vem ficar comigo, não me abandone, sou teu amigo, eu estou contigo na hora da dor e da angústia. Não te abandono, sempre estou contigo e em tuas mãos seguro. Te digo, ei meu filho, entrega os teus problemas em minhas mãos e descansa. Descansa, eu cuido de tudo. Eu te amo, filho, vem ficar comigo, não me abandone, sou teu amigo, eu estou contigo na hora da dor e da angústia. Não te abandono, sempre estou contigo e em tuas mãos seguro. Te digo, ei meu filho, entrega os teus problemas em minhas mãos e descansa. Descansa. Descansa.
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Que nós possamos descansar no Senhor, né? Verdade. Pois a promessa, ela vai vir. A promessa virá no tempo certo, no tempo oportuno. E o Senhor não nos abandona, Ele sempre está conosco, sempre tem Verdade. trazido à nossa memória as promessas daquelas que a gente muitas vezes nem lembra mais. Mas o Senhor está dizendo que Ele vai cumprir as promessas. Que nós possamos descansar no Senhor. Ficar ali no Salmo 40, esperando com paciência no Senhor, porque Ele está ouvindo o nosso clamor. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe. Agradeço a oportunidade. Amém? Glória a Deus. Eu que Até agradeço mais. você. Eu só que agradeço a oportunidade Amém. de estar ouvindo a tua voz, você louvando ao Senhor, né? E juntos, exaltando o nome do Senhor. Não é verdade? Amém. Glória a Deus. Nós possamos continuar exaltando e glorificando o nome do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Tchau. Fique na paz. Fica na paz, Lucas. Vou orar. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor, né? E vou orar. Lucas já orou, mas eu vou orar para Deus me usar, né? Para dar tudo certo. Amém? Santo e maravilhoso Pai, meu Deus. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, de estar aqui, fazendo a tua vontade, ó Pai, fazendo o teu querer, Senhor. Que o Senhor possa me usar, ó Pai, como instrumento teu, para levar a tua palavra, Senhor. Que não saia de mim mesmo, Senhor, que venha de ti, ó Espírito Santo de Deus. Segura, Senhor, em minhas mãos, põe palavras em minha boca, meu Pai, para eu falar e explicar aquilo que vem de ti, Senhor. Que nada venha de mim, porque eu não tenho poder nenhum, Senhor. Todo poder, toda honra, toda glória é tua, Senhor. É isso que eu te peço, ó Pai. Já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, domingo eu dei esse estudo, juramento e oração. Mas o que aconteceu é que houve algum problema que o som ficou muito baixo. Eu peço a Deus que hoje o som saia normal, que todas as pessoas possam ouvir, certo? E cultuar comigo. Ele chegou chamando, não foi? Então vamos lá. É juramento e oração. Aí veja, manda ela escutar. Qualquer coisa ela vem aqui e me informa. O versículo-chave dessa lição está em Tiago, o capítulo 5 de Tiago, e o versículo 16, que diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, através aqui, Tiago está dizendo, né, que o crente cristão, através da sua oração, muito ele pode, né? E a gente pode, e nós devemos sempre estar orando um pelos outros, não é verdade? Então, esse é o versículo-chave de hoje. Bom, e o texto básico dessa lição se encontra em Tiago, capítulo 5, que vai do 12 a 18. Capítulo 5, que vai versículo 12 ao 18. Aí os irmãos já podem pegar suas Bíblias aí, nas suas casas, abrir, e vamos aqui conversar, falar, explicar, né, sobre essa palavra, o que Tiago está. Porque nós sabemos que Tiago, ele sempre procurou, né, animar os irmãos a suportar as provações, a lutarem, né, contra as tentações, né, e resistirem ao diabo. Tiago sempre orientou sobre isso. E ele sempre ensinava como os crentes deveriam se portar para ter uma vida mais em comunhão com Deus, para que pudessem viver mais em comunhão com Deus e com seus irmãos, né? Então, a introdução, eu vou ler a introdução de Tiago, que diz:
Tiago ele caminha para o fechamento da sua carta. Ele escreve a conclusão abordando mais de um assunto, como era o costume na literatura grega. Dentro do mesmo tema, juramento e oração, podemos considerar a questão da proibição do juramento, que está no versículo 12, que a gente vai ver daqui a pouco. A questão da saúde dos membros da igreja. Vamos ver no versículo 13 a 16. E o exemplo de Elias, um homem de oração, que vamos ver isso no versículo 17 a 18. Então, nós vemos aqui que o versículo 12, ele trata de um assunto que parece independente dos demais versículos, tanto do trecho anterior como do posterior a ele. O conteúdo desse versículo se identifica mais com o texto que trata do mau uso da língua, que está em Tiago 3, versículo de 1 a 12. Se os irmãos quiserem depois, podem ler. A relação também com a origem das contendas e maledicências, que se encontra no capítulo 4, do versículo do 1 ao 12. Porém, vamos incluí-la nas exortações tratadas nesta lição. Tá certo? Primeiro ponto, nós vamos ver, é o juramento proibido. É Tiago 12. Tiago começa com um costumeiro e enfático, meus irmãos, ou meus amados irmãos. Expressões usadas em sua epístola, nada menos que 10 vezes. Então, aqui ele está mostrando, em Tiago 1, eu já marquei aqui, vamos conferir. Tiago 1. Vamos ler o que ele está mostrando aqui, confirmando que nesses textos, Tiago sempre está usando o termo, meus amados irmãos, né? Meus irmãos. Vamos ver aqui. Em Tiago 1, 2. Houve um probleminha, não foi da internet, mas graças a Deus, creio que voltou a si. Então, aqui no Tiago 1, 2, ele diz aqui, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria e passado por várias provações. Veja que aqui em Tiago 1, 2, ele usa, meus irmãos. Vamos ver aqui também em Tiago, ali no 1, o 16. No 1, 16, que ele diz. 1, 12 a gente viu. O 16, ele diz, não vos enganeis, meus amados irmãos. Veja que aqui ele usa de novo o termo ali. Antes, no outro, no 12, ele diz, meus irmãos. Aqui ele já usa, meus amados irmãos. Aí, o que é que diz aqui no capítulo 2, o 1 e o 5? O 2, o 1, ele diz, meus irmãos. Está vendo? Ele usa novamente o termo, meus irmãos. No 5, ele diz, ouvi, meus amados irmãos. No capítulo 2. E ainda no 2, o versículo 14, né? Ele diz, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé? Então, está falando aqui o termo, meus irmãos. Vamos ver aqui no 2, o 1, 5 e o 14. Vamos ver agora no 3. No 3, 1 e o 10. No 1. Capítulo 1, no versículo 1. Capítulo 1, no verso 1. Meus irmãos. Está vendo? Quando chega no 10, ele usa novamente a expressão. De uma mesma boca procede bênçãos e maldição. Aí ele diz, meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim, no 10. E aqui no 12. No 12 ele diz,
Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figo? Né? Então, ele usa novamente o termo irmãos. E no 5:12, que é o capítulo que nós estamos estudando, ele diz: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para que não caídes em juízo. Né? Então, aqui nós estamos vendo isto sem contar as muitas vezes que ele usa apenas irmãos. Então, fica bem claro que Tiago, ele está falando aqui para os irmãos em Cristo, né? Aqueles que são convertidos em Cristo. Não há dúvida que ele está se dirigindo a uma comunidade de irmãos. A alegria do Senhor Jesus. A alegria, ou melhor, a igreja do Senhor Jesus. Por isso ele se refere à vontade, por isso ele se sente à vontade para tratar dos temas polêmicos. Então vamos ver aqui, ele cita aqui o Mateus, o capítulo 16 e o versículo 18, quando ele fala sobre essa proibição. Vamos ver aqui Mateus. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus. Vamos ver. Mateus 16. Mateus, capítulo 16. Capítulo 16. Vamos aí. Para a gente entender melhor o que ele diz. Veja só, no capítulo, ele está explicando, 16, 18, ele diz aqui, vamos ler. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele está falando para os irmãos da igreja, não é isso? Ele está falando para os irmãos da igreja, quando ele diz que também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, esse texto ele é muito polêmico, né? A pastora já falou, o pastor, nosso amado, saudoso, pastor Eloy, ele também falava sobre isso, sobre essa polêmica de interpretação. Né? As duas palavras para pedra são diferentes. Tu és Pedro, do grego quer dizer Petros, né? Na literatura é uma pequena pedra. E sobre esta pedra também do grego Petra, é uma grande rocha. Né? Então, tá dois significados. Então, a confissão de Pedro é o sustentáculo da mensagem do reino de Deus, do reino de Deus. Jesus, ele é o Cristo, Filho de Deus vivo. Não há outra confissão de fé mais exuberante do que esta. A mesma que Jesus responde a Pedro, só lhe foi concedida pelo seu Pai, que está nos céus. Então, essa confissão que Pedro fez em dizer que tu és, né, Cristo, Jesus, o Filho de Deus, não veio dele, não veio da carne, foi do Espírito que deu a ele essa certeza. E Jesus viu
que ele estava falando, não dele, mas o Espírito Santo que estava revelando a ele essa verdade. Que foi Deus que revelou a ele. Então, esta confissão só é feita com sinceridade por aqueles que nascem de onde? Do Espírito. Que está, a gente pode ver isso em João, o capítulo de 1 e 13. Vamos ver o que é que diz aqui João. João, capítulo 1, e o versículo 12, o versículo 13. 12 e 13. O que é que ele nos diz aqui, ó? Mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E o 13 diz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, aqui ele está mostrando, né, que quando a gente nós temos assim algum conhecimento que vem de Deus, não vem da gente, vem de Deus, um conhecimento que diz a verdade. Esse conhecimento é dado por Deus, conforme está aqui João falando sobre isso, né? E no 5, no capítulo 3, 5, ele diz, a isto respondeu Jesus, se Deus não estiver com ele, né? A isto respondeu Jesus. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Né? Então, aqui a gente está vendo mais uma vez ele confirmando, do 3 ao 5. Perguntou-lhe Nicodemos, né? Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Aí respondeu Jesus no 5. Em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Né? Então, aqui, em Efésios também, vamos ver aqui em Efésios, já é Paulo falando aos Efésios, o que é que ele fala sobre isso? Vamos ver Efésios capítulo 2, o versículo 4 a 9. O que é que ele diz aqui? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. O 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto é, não vem de vós, é dom de Deus. Ele diz até o 9. O 9 diz, não de obras, para que ninguém se glorie. Claro, ele diz aqui, né, que se fosse de obra, todo mundo estaria se gloriando, porque tinha o poder de ser salvo mesmo fazendo obra. E não é. Isso já foi estudado já em aulas passadas sobre Tiago, né? Que a salvação não vem pela obra, só pela obra, nem só pela fé. Uma coisa puxa a outra. Se você tem fé, você faz a obra. Né? Então, aí ele diz aqui, sobre esta pedra, né? Sobre esta palavra de Jesus, tem sido motivo de debate por vários anos, entre várias facções cristãs. Mas postas em suas divergências. A parte. Vamos deixar a parte, né, essa divergência, e vamos aqui fazer uma exegese dessa palavra, que é a confissão de Pedro. Não a pessoa de Pedro. Não é a pessoa de Pedro. É Deus revelando a Pedro. Apesar de Jesus estar nesse contexto,
usando um jogo de palavras, né? Petros e pedra. Há também a possibilidade de Jesus estar se cognominando Petra, quer dizer pedra, rocha, né? Se considerarmos mais adiante, Paulo mesmo ele escreveu em Efésios 2, do 20 ao 21. Efésios 2, vamos aqui, do 20 a 21. O que é que ele está falando? Paulo está falando aos Efésios. Ele diz aqui, ó, do 20 ao 21. Edificado sobre o fundamento, né? O fundamento dos apóstolos e profeta, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. 21. Tá vendo? Então, aqui, a gente está vendo, através dessa palavra aqui, que Cristo, ele é a pedra, a rocha, né? Ele é a pedra angular. Essa pedra. Tá vendo? Edificado sobre o fundamento do apóstolo e profeta, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, a gente fica claro que essa pedra não era Pedro, e sim Jesus. E também aqui, ele diz, né, sobre Jesus, a pedra angular, a edificação da igreja de Cristo, que a gente viu no versículo 18. Depende inteiramente de quem? De Jesus Cristo, dele. Ele é a pedra. Edificarei a minha igreja. Quem é a igreja? Somos nós, né? Porque a avançar pelo mundo, a igreja de Cristo irá o quê? Conquistar o território inimigo. Daí as portas do inferno não prevalecerem contra ela. Pois o avanço da igreja é também o avanço de quê? Do reino de Deus. Porque a palavra de Deus, o evangelho, ela é proclamada para todo mundo. Cada dia mais ela foi avançando, que até hoje ainda esse evangelho ainda está avançando, do reino de Deus em meio às trevas. Então, não prevalecerá. Por quê? Mesmo essa palavra, o inimigo, ele não prevalecerá contra a palavra de Deus, mesmo que ele tente, mas não prevalecerá. Porque o evangelho, a cada dia, ele está se expandindo. Na época ele se expandia e hoje em dia continua se expandindo. Porque o reino de Deus, ele se expande a cada dia, a cada hora, a cada instante. Né? Então, por isso que ele usa o termo, o inferno não prevalecerão contra ela. Vamos continuar na leitura, por causa da hora, né? Não há dúvida, que eu já li. Vamos para o juramento no Antigo Testamento. O que o juramento no Antigo Testamento, né? O juramento, quando lícito, parece fazer parte sempre relacionado ao culto religioso da antiga aliança e era proferido em ocasiões específicas e com toda solenidade. No Antigo Testamento, é claro, quando mostra que não era apropriado jurar em nome do Senhor. A gente pode conferir isso no Êxodo, capítulo 20, no verso 7. E em Levítico, no 19, versículo 12. Jeremias aborda o falso juramento também, no capítulo
Antigo Testamento é claro, quando mostra que não era apropriado jurar em nome do Senhor. Tá certo? Em Êxodo 20, versículo 2. Em Levítico, a gente vai encontrar também 19 e o 12. Jeremias também aborda no capítulo 5, versículo 2. Havendo juramento, ele deveria ser cumprido fielmente. A gente pode ver isso em 2 Crônicas, no capítulo 6, versículo 22 e 23. Vamos ver o juramento no Novo Testamento. No Novo Testamento, parece ficar claro que os crentes não deveriam fazer juramento. Entre os mais comuns, nos dias de Tiago, estava um juramento pelo céu ou pela terra, né? Ele é enfático em afirmar, não jureis, no versículo 12, quando ele diz, né? Não jureis. Então, acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis. Então, a gente vê aqui, quando ele diz aqui, ó, entre os mais, Tiago estava, não, cadê, meu Deus? No Testamento parece ficar bem claro que os crentes não deveriam jurar. Agora, se a gente for ver isso, por que não deveria jurar? Vamos ver aqui Vamos ver aqui em Mateus, ainda em Mateus, capítulo 5, o que é que Jesus está orientando aqui para a igreja. Abra a Bíblia de vocês no capítulo 5 e vamos ler o que é que diz do 34 a 37. Por que não devemos jurar? Porque aqui Tiago está dizendo que não devemos jurar nem pelo céu, nem pela terra, né? E nem por nada. Então aqui ele diz, olha, eu porém vos digo. Quem diz isso? Jesus, ele falando. Eu porém vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus. Está vendo? Não se deve jurar pelo céu, porque é o trono de Deus. Nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, né? Onde Deus está colocado, onde ele está, seus pés estão ali sentados. Nem por Jerusalém. Por que não por Jerusalém? Por ser a cidade do grande rei. Quem é esse rei que ele está falando? Jesus. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um fio de cabelo preto, branco ou preto. Porém, o 37 ele diz, porém, seja porém a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Porque o cristão, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter palavra. Quando ele diz uma coisa, ele deve cumprir. Ele não precisa jurar por nada para mostrar que ele é sincero, que ele está falando a verdade. Porque quando você jura, está gerando o quê? Uma desconfiança. A pessoa até, eu juro por Deus, eu juro por isso, eu juro por aquilo. Né? Tem gente que diz até assim, eu juro pela minha mãe morta, pelo meu pai morto, minha mãe morta. Diz até isso. Quer dizer, não se deve fazer isso. Porque o verdadeiro crente, o crente que é temente a Deus, ele deve ter a palavra dele demais hoje essa live. Então, veja, por conta da internet. Então, o crente, ele tem que ter a palavra dele e cumprir. Quando ele disser uma coisa que vai fazer, ele deve cumprir. Né? Quando ele diz sim, é sim. Quando diz não, é não. Mas muitos crentes, alguns crentes não estão fazendo isso. Ele acerta uma coisa, está tudo certo, diz que vai fazer, e de uma hora para outra, de repente, não vai mais fazer. Não vou fazer, não quero mais. Né? Então, por conta disso, fica muito a desejar. Mas que antes, que Tiago estava orientando, que não devia jurar. Jesus, no seu livro, na sua carta, no capítulo 5. E Jesus já falava em Mateus. Em Mateus, no capítulo 5, de 34 a 37, ele já está falando o porquê
a gente não deve jurar, não deve jurar. Porque nada disso nos pertence, né? Eu não posso jurar por uma coisa que não vem de mim, não me pertence. Quando eu digo que não posso jurar pelo céu, porque lá não é meu, o trono de Deus não é meu, né? Não posso jurar pela terra, porque também não é minha, é de Deus, né? Pela minha cabeça, que está acima da minha cabeça, também não é meu, porque meu cabelo é branco, só fica preto se eu pintar. Dele, naturalmente, ele não fica. Ou se ele é branco também, ele não fica. Se ele é preto também, ele não fica branco por ele mesmo. Não é isso? Nada que nós temos depende de que a gente pode jurar. Não, eu juro pela minha palavra. Minha palavra é essa. E eu devo cumprir. Tá certo? Porque o juramento ele é um ato de desconfiança entre as partes. Se eu vou fazer uma coisa com alguém, aí a pessoa diz para mim, você jura que vai fazer? Ou se não jura que é verdade, então está desconfiando de quem? De mim. Para isso, eu não estou dando um testemunho. Talvez eu não tivesse dado um bom testemunho para essa pessoa, para ela desconfiar de mim. Aí eu devo fazer o quê? Bom, eu estou dizendo, a minha palavra é essa. Se você não quiser acreditar, meu irmão, aí eu não posso fazer nada. Mas para isso também eu preciso que andar certa, andar nos caminhos, em comunhão com Deus, não andar com mentira, nem com falsidade, nem com fingimento. E essas pessoas vão ver, através do meu comportamento, aí vai confiar na minha palavra. Não, fulana está dizendo isso, é verdade. Porque ela não vive de mentira. Ela não vive com uma conversa hoje, amanhã com outra conversa. Então, o crente precisa vigiar nesse sentido. Aí, continuando aqui a palavra, ele diz aqui. Isso foi, Jesus, ele foi categórico, diz aqui na revista, ao proibir todo e qualquer juramento. Ele empregou palavras fortes ao dizer, de modo algum jureis, nem pelo céu, nem pela terra. É o que acabamos de ler ainda agora em Mateus. Tiago acrescenta a estas palavras de Jesus, nem por qualquer outro voto. Tiago acrescentou mais isso. Por que o Novo Testamento não aprova o juramento? Vamos ver por quê. O Novo Testamento não aprova o juramento. Letra A. Porque o juramento tende a invocar o nome de algo ou alguém superior a si mesmo para dar crédito ao que se está falando. O B. Porque havia no Antigo Testamento uma certa dificuldade na prática de juramento, como está expresso em Jeremias, no capítulo 5, no versículo 7. E 4, e Mateus, o 3 e o 5. Mateus 3 e 5 também, ele está falando sobre isso também. Porque a palavra deve ser confiável, a letra C. Porque a palavra deve ser confiável, não necessitando de nenhum juramento para respaldá-la. Para respaldá-la. É como eu falei. O crente, ele tem que ter palavra. Né? Hoje em dia, a gente vai fazer qualquer coisa, aí tem que fazer um documento. Você vai, qualquer objeto que você vai alugar, vai vender, tem que fazer um documento, né? Porque para que as pessoas cumpram. Mas no caso de um crente com outro crente, ou sem ser com crente, ele deve cumprir a palavra. Mas devido a muitas pessoas que antigamente, nós sabemos que um homem, quando ele dizia uma coisa, ele dizia, o povo confiava no bigode dele, né? O bigode dele estava dizendo quem ele era, naquele tempo. Hoje em dia, tem bigode certo. Diz uma coisa hoje, daqui a pouco está mudando de opinião, está mudando aquilo que dizia que ia fazer, né? Que não vai fazer mais, faz uma coisa, daqui a pouco desmancha, essas coisas todinhas. Então, aqui, ele diz, porque a palavra deve ser confiável.
Então, a palavra de um crente deve ser confiável, não necessitando de nenhum juramento para respaldá-la. Né? No mundo que nós vivemos, tudo que a gente faz o quê? Um documento. Vou alugar uma casa para um documento, para cartório, registrar, para que aquilo seja cumprido. Aí é demais. Se não cumprir, a pena. O que é que vai pagar? Porque se você romper um contrato. Na verdade, tudo você tem que ter, como é que se diz? Você tem alguma coisa para poder respaldar, para poder garantir que a pessoa vai cumprir. E se não for, qual vai ser a pena? Mas nós não devemos olhar, fazer isso. Na nossa palavra, quando a gente acertar alguma coisa com alguém, devemos fazer aquilo que, para ser confiável diante do mundo e também diante dos irmãos. Aqui ele diz, ó, no D, porque o preço de um juramento pode ser muito alto. Pode ser muito alto. A gente pode ler em Marcos, capítulo 6, versículo 23 a 25. Em Marcos, vamos ver aqui em Marcos, o que é que Marcos diz. Vamos ler somente essa parte de Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. O que é que ele diz aqui? O capítulo 6 e o versículo, vamos ler aí. Capítulo 6, o versículo 23 a 25. O que é que Marcos está falando? Capítulo 23, ele diz, olha, e jurou-lhe, se pedires, mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Aí o 24. Saindo ela, perguntou à sua mãe, que pedirei? Esta respondeu, a cabeça de João Batista. Aí no 25, no mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse, quero que, sem demora, me deis num prato a cabeça de João Batista. Aí você veja, palavra de rei, não pode voltar atrás. Porque se ele disse, ele falou para Salomé, né, que o que ela pedisse, até a metade do reino dele, ele dava, e ela pediu o quê? A mãe dela, que não gostava de João Batista, pedisse o quê? Peça a cabeça de João Batista numa bandeja, para satisfazer não a filha, que a filha foi induzida pela mãe, que a mãe não gostava porque João Batista falava a verdade, falou a verdade sobre o procedimento dela. Né? Muita gente, acontece isso também. Fica com raiva quando se diz a verdade, fica com raiva, fica marcando aquela pessoa. E ela ficava marcando, a esposa do rei ficava marcando João Batista. E para poder ele pagar, e para ela era satisfação em ver. E o rei não podia, no meio dos convidados de tudo, fazer diferente. Não é palavra de rei? Né? Mas nós, crentes, nós devemos usar a palavra de crente para quando dizer sim ou não. Ou é sim ou não. Aí ele diz, passando disso, vem de onde? Do maligno, não é de Deus. O não cumprimento da palavra. Aí aqui, ele diz mais aqui. Jesus e Tiago exigem do crente que ele seja absolutamente fiel e digno de confiança em todas as suas palavras. Deus é quem vai julgar todas as palavras. O julgamento de Deus é o padrão que os cristãos devem temer e observar. Segundo Peter H. Davids. Então, a gente, como cristão, nós devemos nos esforçarmos para quê? Para que a gente seja fiel no cumprimento da nossa palavra. E a gente ser digno de confiança. Né? O autor aqui da revista está dizendo que a gente, como cristão, deve proceder assim. Que a nossa palavra realmente, um crente ou não crente, diz não.
está dizendo isso, esse irmão está dizendo isso, ele é de palavra, ele é um homem de palavra, é uma mulher de palavra. Ele cumpre. A gente pode confiar. Já pensou em dizer uma coisa, a pessoa, será que ele vai cumprir? Aquele crente é um crente fuleiro, é uma crente fuleira, diz uma coisa, depois é outra, depois não faz, faz uma coisa, depois desmancha. Então a gente tem que vigiar nisso. Nós, crentes, precisamos vigiar a cada instante, no nosso atos, nosso comportamento como crente, ser testemunha que as pessoas queiram se espelhar. Tá certo? Vamos agora para o segundo ponto de hoje, que é a oração como um ato de fé. Vamos ver o que é que diz aqui, que está em Tiago, capítulo 5, no versículo 13 a 15. Do 13 a 15. Capítulo 5 de Tiago, do 13 a 15. Vamos ver o que é que ele diz no 13. O segundo tópico desta porção da carta de Tiago, ele diz respeito à saúde dos membros da igreja, saúde espiritual e saúde física. Devemos orar pela saúde espiritual da igreja, ao mesmo tempo que oramos pelos nossos enfermos. Vamos tratar da saúde da igreja, respondendo às perguntas de Tiago, considerando 3 níveis de exortação e necessidades de oração. Tiago está mostrando aqui, está exortando, orientando aqui 3 níveis de exortação e necessidade. Primeiro nível, está alguém entre vós sofrendo? Está, vamos ver aqui o que é que diz no 13, parte A. O 13, parte A. Ele diz, ó, está alguém entre vós sofrendo? O que é que deve fazer? Ele diz aqui o quê? Faça oração. Aí ele diz aqui, o sofrimento, ele diz, faça oração. O sofrimento a que Tiago se refere são as aflições ou infortúnios da vida. São as perseguições e as provações pelas quais passamos e que provam a nossa fé. Assim aconteceu com os profetas. Tiago 5:10. O 5 e o 10. Que ele está falando aqui é o 5:10. Quando ele está falando aqui, no 5:10, ele diz aqui, ó, 9:10. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência dos profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Porque os profetas, eles falavam em nome do Senhor. Aí, por essa razão, o que é que acontecia com ele? Ele era um perseguido, passava por muitas provações, que nós também passamos, por falar a verdade. Por falar a verdade, por sermos diferentes, não é isso? Diferente porque a gente não é a favor das coisas do mundo. Aí a gente é perseguido, é visto, né? E a gente passa por provações. Aí ele fala aqui, né? Mesma coisa passava os profetas. Mas ele não desistia da sua fé, da sua obediência, de cumprir. Se Deus mandou, mesmo sem querer, não queria, às vezes ficava com medo, ficava temendo, mas a confiança, o amor a Deus era tão grande que ele deixavam tudo de lado e cumpria, e fazia a vontade de Deus, e não a dele. Não é? Como a gente vê mesmo no caso de Jeremias, quem conhece a história de Jeremias, Jeremias era noivo, mas Deus disse que ele não ia casar, e Deus sabia por quê. Ele ficou triste, mas ele obedeceu, ele não casou. Porque ele foi escolhido para levar a palavra de Deus, para orientar aqueles que estavam fora dos caminhos de Deus. Aqui ele diz aqui, ó, como Jó também, ele cita Jó, como Jó, no 3:11. Jó, no capítulo 3, o 11. O que é que ele diz? Não vou ler porque vai demorar muito devido à hora. Aqui ele diz também, como o apóstolo Paulo, 2 Coríntios, o 11, o 23 a 28, os irmãos podem ler.
em casa, com calma, e ver. 2 Timóteo, o capítulo 2, o versículo 3 e o 9 e o 10, né? A oração a ser oferecida pelos crentes em tais circunstâncias não é necessariamente em favor do livramento das aflições e provações, mas por força para resistir a elas em fidelidade, segundo Douglas J. Moore. A exortação é que devemos suportar esse tipo de sofrimento com paciência, né? Então, a gente não deve pedir para Deus tirar, não, para a gente ter paciência. Pedir a Deus paciência, sabedoria, para poder passar por todas aquelas provações, provocações, tudo por amor de Deus, né? Tudo por amor de Deus, porque Jesus, ele passou por tudo que ele passou, por toda humilhação, por todo massacre, incompreensão, toda a incompreensão que ele passava, mas ele nunca desistiu. Ele poderia, ele como Deus, né, como filho de Deus, ele poderia não querer passar por nada disso. E ele passou. Ele passou por quê? Para nos dar exemplo. Que ele, sendo filho de Deus, sendo Deus, né? Sendo filho de Deus, ele estava passando por aquilo tudo calado, sem fazer nada, sem reagir, né? E nós, que somos eles que não era o único santo, Jesus, que é o único e verdadeiro santo, passou por tudo isso por amor de nós. E nós, cristãos, devemos passar por tudo, provocações, né? Tribulações, afrontas, por amor de Deus. Não porque nós somos bonzinhos, por amor de Deus. E sempre perguntar, Jesus, no meu lugar, como é que ele faria? Ele ia responder à altura? Ele ia fazer? Não. Porque nós conhecemos a palavra, que sempre que vinha alguém afrontar Jesus com aquelas perguntas, né, indiscretas, para pegar ele, né? Mas ele sempre o quê? Respondia mansamente, com sabedoria, porque ele era o próprio Deus. Jesus, ele tinha sempre uma palavra mansa para explicar. Agora dizia sempre a verdade. E era essa verdade, essa mansidão, essa verdade que aquele povo não queria ouvir. Eles não queriam. Eles queriam fingimento, bajulação. Né? E Jesus não fazia isso. Jesus dizia a verdade. Agora, mansamente, com palavras sábias, mas dizia a verdade. Doesse quem doer. E nós devemos sempre dizer a verdade. Agora, saber como dizer a verdade. Não machucando o irmão. Não é isso? Não machucando o irmão. Ou uma pessoa que não é não é cristão, muito principalmente. Nem o irmão na fé e nem o que está no mundo. Principalmente o do mundo, que a gente tem que vigiar, a gente tem que dar exemplo a ele, para ele ver o nosso amor a ele. Ele fazendo tudo aquilo errado, nos provocando, dizendo coisa contra a gente, às vezes até nos caluniando. A gente tem que estar sempre orando por ele e usando palavras mansas, palavras sábias, né? Para não levantar a fúria do inimigo que está sobre a vida deles. Por isso que eles estão fazendo isso com a gente, caluniando, né? Provocando. Por essa razão que a gente deve o quê? Ser diferente. Usar palavras sábias, palavras de conforto. É isso que nós devemos fazer enquanto cristãos. Para dar testemunho do homem, eu fiz tudo aquilo, eu provoquei, eu fiz isso, e ele ainda chegou me falando de amor de Deus, me falando com amor. A gente tem que sempre usar o amor, porque se não há amor, a gente não tem nada, é o que diz a palavra. O amor está acima de tudo, você pode fazer tudo, mas se você não tiver amor a Deus, nada serve. Se você fizer só por fazer as coisas, nada serve. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer por amor a Deus, pelo que Ele fez por nós. Né? Dar o seu próprio filho
para nos salvar do pecado, de uma culpa que não era dele, era nossa. E ele nos libertou. Né? Que nós possamos refletir nessa palavra. Então, aqui ele diz, né? Primeiro nível de oração, orem por aqueles que estão sofrendo privações por causa de uma fé, por causa de sua fé no Senhor Jesus. A gente tem que orar por ele. Esse é o primeiro nível. Orar por aqueles que estão sofrendo privações por causa da sua fé em Jesus. Para Deus continuar dando força a ele, para que ele permaneça firme. Não desista de continuar servindo a Cristo, porque foi ele que morreu por nós. Então, que nós possamos continuar. Então, tem que orar por aqueles que estão sofrendo, que estão passando por provação. Esse é o primeiro nível da oração. Está alguém alegre? No versículo 3, a parte B. Ele diz aqui. Está alguém alegre? Na parte B. O que é que faz? Cantem louvores. Então, aqui ele diz, ó. Mesmo está alguém alegre? Cante louvores. Mesmo que os sofrimentos, provações e privações e infortúnios insistam em nos atormentar, enquanto estamos nesse corpo, né? O corpo que ele está falando é o corpo físico. A gente pode conferir isso em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 7 a 10. A alegria deve ser uma marca constante do cristão. Tiago, ele lembra da importância do uso da língua também nos momentos de alegria. Né? Então, nesse momento de alegria, a gente deve o quê? Usar a língua para fazer o quê? Nos momentos de alegria. Está alguém? Tiago lembra da importância do uso da língua, também nos momentos de alegria. Está alguém alegre? Cante louvores. A oração é um meio de louvarmos ao Senhor, como é muito evidente nos Salmos 63, do 1 a 3, e o 71, 8. Então, a gente vê aqui que a oração deve fazer parte da liturgia do culto como um ato de devoção. O Novo Testamento constantemente ordena aos crentes que sejam cheios de louvor ao nosso Deus, tanto no lar quanto no trabalho, bem como na igreja. 1 Coríntios 14, e o versículo 15. E Efésios 5 e o 19. Colossenses também, pode ver em Colossenses também, o 3 e o versículo 16. A exortação é que o louvor cantado está intimamente relacionado com oração. Quando a gente está louvando, quando eu estou na igreja, no culto, principalmente no domingo, todos os dias quando tem culto, principalmente no domingo, porque tem mais louvores. E cada louvor é como se fosse uma oração. É Deus falando para a gente, para nos confortar, para nos animar, para nos dar mais força. Não é? Aí eu fecho meus olhos e fico viajando. Não quero nem saber o que está acontecendo atrás de mim, nas minhas laterais, nem na frente. Eu estou somente ligado no trono. É como se eu estivesse orando ali. Então, é muito importante a gente estar louvando. Quando você não tem quem, olha, quando você está na igreja, louvando, e depois vem a palavra para poder preencher mais ainda, para confirmar aquilo que você já orou através daquele louvor, o crente sair da igreja e dizer, sair vazio. Não. Se o crente sair vazio da igreja depois de um culto, é porque verdadeiramente ele não estava cultuando a Deus. Não, ele não estava. Estava ali só o corpo dele, a mente dele estava na rua, estava no mundo. Porque quando a gente está dentro da igreja, a gente deve procurar
esquecer o que está acontecendo lá fora. Ali a gente está somente recebendo, nos edificando, né? Na palavra, no louvor. E ao mesmo tempo, quando a gente está louvando, está orando. Não é verdade? Pelo menos eu me sinto assim. Eu me sinto assim. Quando eu chego, eu posso ir para o problema que for. Quando eu saio leve. Quando eu chego dentro de casa, pode ter o problema que for, mas eu estou tão tranquila, porque eu louvei, eu glorifiquei a Deus, eu vi a palavra, me alimentei, me fortaleci. Não tem tribulação, não tem tentação, não tem nada que me tire do foco, que é quem? Jesus. Que me tire do meu alvo, que é Jesus. Não tem que me tire. Aí, como a gente vem cheio do Espírito Santo, quando a gente chega, que encontra os problemas, a gente tem palavras para usar contra aquela pessoa, para aquela pessoa que está cheia de forças malignas. A gente derruba, né? Quando você chega que diz boa noite, tudo bem? A pessoa pode estar até com mau pensamento, responde de maneira sem querer, mas responde. E depois aquela pessoa vai dizer, eu faço tanto isso com fulano ou com fulana, e ainda vem me dar boa noite, perguntar como é que eu estou. Não é verdade? Quando a gente vem da igreja, não tem por que você sair da igreja já falando do irmão, falando da irmã, falando do culto, que não gostou, que teve isso, teve aquilo. Então você não foi para a igreja adorar. Você não foi para a igreja adorar. Você foi procurar coisas que não era para procurar. Na verdade, então a gente tem que procurar sempre estar nos enchendo, procurando receber mais e mais o poder do Espírito Santo em nossas vidas, para que Deus sempre nos usando, para a gente fazer o bem ao próximo, ao irmão, orando por aqueles que estão sofrendo, né? Se está alegre, que nós possamos o quê? Cantar louvores, orar por ele e ficar alegre com ele, que a Bíblia não diz alegrai-vos com os que se alegram. Então, continuando aqui, ele diz aqui, né? O Novo Testamento constantemente ordena aos crentes que estejam cheios de louvor, né, ao nosso Deus, tanto no lar quanto no trabalho, bem como na igreja. A exortação é que louvor cantado está intimamente relacionado com oração, que eu já acabei de falar agora. Então, o segundo nível de oração, né, orem, louvando ao Senhor, por tão grande demonstração de amor e salvação. Esse é o segundo nível. Orem, louvando ao Senhor, por tão grande demonstração de amor e salvação. Que tão grande amor foi esse que Deus fez? Dando o seu Filho para nos salvar, para nos libertar. Porque nós estávamos mortos em delitos e pecados. Mas Deus, ele deu seu Filho, unigênito, por nós, para nos salvar. Que tão grande amor, né? Será que a gente daria o nosso filho por alguém que não merecesse? Nem que mereça, a gente não daria. Né? Porque nós somos egoístas. Nós sabemos, nós somos egoístas. A gente não quer dar aquilo que Deus nos deu, no caso de um filho, que a gente ama tanto, de um neto, em favor de ninguém, não. E Deus, o seu amor tão grande, ele fez isso. Ele deu o seu filho por amor a nós. Não é? E a gente fica o quê? Grato. Nós temos que ser o quê? Grato a ele, pela essa grande graça, sem merecer, ele nos deu, de graça, sem a gente merecer. Não é isso? E quando eu falo isso, eu chego a me sinto tão pequenininha, né? Que eu acho que eu não faço nem um terço dos 100% que eu deveria fazer, por amor de Deus. Pelo amor daquele que me salvou, que me libertou, né? Que eu tive um dia, eu tive um encontro com ele, e agradeço a Deus, que eu deveria ter tido esse encontro muito antes,
mas tudo é no tempo de Deus. Então, aqui ele diz, no terceiro, se alguém entre vós está doente, aqui ele diz aqui, ó, no 13, se alguém entre vós está doente, o que a gente deve fazer? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. Né? Então, aqui ele está dizendo que a terceira circunstância na qual a oração deve aparecer é mencionada agora de modo específico. Neste caso, trata-se mais de uma cura física, que Tiago liga à cura espiritual. Como no versículo 15, a gente vai ver aqui no versículo 15, e a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Então, aí a gente vê aqui, ele aqui explicando, né? Para a oração em favor dos enfermos. Tiago, ele faz algumas recomendações. Letra A, ele diz que os presbíteros da igreja sejam chamados, que o doente seja ungido com óleo. Ele manda chamar os presbíteros, né? Pode ser o pastor, pode ser uma pastora, pode ser, depende da denominação, pode ser até um diácono, que o diácono também pode fazer oração por um enfermo. E ele também orienta aqui ao quê? A ungir com óleo. A letra C, ele diz que a oração seja feita em nome do Senhor e com fé. Toda oração tem que ser feita em nome do Senhor, em nome de Jesus, e com muita fé, para que a gente possa, para que Deus possa agir naquela oração, naquela unção, quando você está ungindo. Eu, muitas vezes, na igreja, eu já dei testemunho, inclusive, na igreja, que às vezes eu estou com dor de cabeça, estou com uma coisa assim, aí a pastora, o pastor, na época era o pastor, eu ia com uma dor de cabeça horrível. Chegava lá, o pastor não dizia a ninguém, não, só eu e Deus. Estava ali orando, tudinho, louvando. Na hora da unção, o pastor ungia e orava. E quando eu via, sentava na minha cadeira, cadê a dor? Ia embora. Muitas vezes a pastora também, que eu já disse também, né? Ora, vai embora. Por quê? A pastora está com a unção de Deus sobre mim. O pastor também estava com a unção de Deus sobre mim. Se ele não estivesse, essa oração não ia servir de nada. Né? E eu também estava crendo que eu ia receber ali também. No meu coração também eu estava crendo que eu ia receber a cura. É preciso também a gente abrir o coração também. Ter fé que aquilo vai acontecer. Aí junta uma coisa com a outra. Eu com a fé que ia receber a cura de alguma coisa, e aquela pessoa que estava na minha cabeça tocando e orando para que aquela enfermidade saísse. Né? Pode ser na cabeça, pode ser na mão, na perna, no coração, seja lá onde for. Então a gente também tem que crer que aquela pessoa está fazendo isso. Agora, mas não é de qualquer jeito. A gente, para orar pelo um enfermo, você também tem que se preparar. Você precisa estar em comunhão com Deus. Em comunhão, andar em comunhão, sinceridade, cheio do Espírito Santo na sua vida. Porque se você for de qualquer jeito para orar, são apenas palavras. É assim o meu entender, viu? Se eu estiver errada, Deus me dê sabedoria para eu entender de outra maneira, mas é assim que eu entendo. Aqui ele diz aqui, ó, temos vários exemplos bíblicos de homens que reconheceram o valor da oração, tanto para interceder pelos outros, como para orar em favor deles mesmos. Abraão, por ser sobrinho Ló, em Gênesis 18, né, do 22 a 33. Moisés, pelo povo no deserto, quando pelejava contra Ameleque, né? A gente pode ver isso em Êxodo 17, 8 a 16.
Daniel orou a Deus, mesmo sendo proibido pelo rei Dário. Neemias clamou ao Senhor por sucesso diante de Artaxerxes e por proteção ante o inimigo. Daniel também 6, 10 e Neemias 1, 10 e 11. E o capítulo 4 e 9. Davi, por ele mesmo, no Salmo 38, do 3 a 10 e o 18. E tantos outros, né? Para sempre, Jesus sempre reservava um tempo na sua agenda cheia para ficar a sós com Deus. Lucas 6,12. No seu ministério terreno, ele curou a muitos. Mateus 9,15, Mateus 9, 35 a 36. A exortação é que devemos nos lembrar de que a principal preocupação de Tiago neste versículo é com a oração. Devemos sempre estar em oração, estar sempre orando. Porque Jesus, apesar de todos os seus trabalhos que ele tinha de cura, de sair pregando o evangelho nos montes, nas aldeias, curando, libertando, ele sempre fazia esse trabalho e depois ele se afastava, se recolhia em oração, falando com Deus, né? E que nós possamos também estar sempre buscando a Deus em oração. Seja, porque eu não tenho tempo, mas a gente, até no ônibus, você vai no ônibus viajando, você fecha os olhos e vai orando a Deus. Não é? Eu sou sincera, às vezes, muitas vezes, eu não orei de dia. Tem vezes que quando eu me deito, irmãos, aconteceu isso, quando eu me deitava, eu vinha tão cansada, que quando eu me deitava, aí eu orava a Deus deitada, não tinha nem coragem de me levantar devido ao cansaço, que eu trabalhava o dia todo. Aí eu orava a Deus, para Deus me dar a noite, agradecia a Ele, né, pelo dia, pelo livramento que Ele me deu durante o caminho, e para eu ter uma noite em paz. Eu fazia isso. Então, aqui, o terceiro nível de oração. Orem sempre em nome do Senhor, crendo que a oração da fé pode curar, e se houver pecado ocultos, confesse e serão perdoados. Então, aqui ele está falando sobre oração, né? Ele também, através da nossa confissão também, Deus pode perdoar os pecados. Vamos para o tópico 3 para a gente encerrar, né? Será que vai dar tempo ainda? Vamos ver aqui. O exemplo de um homem de oração. Tiago 17 a 18. Para comprovar seus argumentos quanto à eficácia e o poder da oração, Tiago cita o profeta Elias como exemplo de homem justo, cujas orações tiveram grandes efeitos na nação de Israel nos dias do rei Acabe. 1 Reis 17, 1, 19, 21. Para Tiago, Elias era um homem semelhante a nós. Ele era tão humano quanto nós somos, sujeito aos mesmos sofrimentos, ou seja, às mesmas paixões. O que levou Tiago a usá-lo como exemplo na oração? Está perguntando aqui o autor. O que levou Tiago a usar esse exemplo na oração de Elias? Algumas qualidades se destacam na vida deste homem de oração. Então, vamos ver o que foi que levou Tiago a citar Elias, né, como homem de oração. Era um homem ousado e determinado. Eu não vou ler, mas vocês podem ler. 1 Reis 17, 1 e 13, 18, 17, 1 e o 13. E o 18, versículo 8. E o 18, de 18 a 19. Era um homem fervoroso na oração. Era um homem temente e obediente a Deus. Em 1 Reis 17, 21 a 27 e 24, Elias nos ensina que a oração se torna um exercício diário para manter uma vida de transparência diante de Deus. O contrário de que se vê em nossos dias. Vivemos em uma época em que a oração se tornou um exercício obrigatório de cerimônias vazias e de palavras sem sentido. Por tudo isso, podemos afirmar que Elias
era um homem comum nas mãos de Deus, nas mãos de um Deus fora do comum. A oração só terá sua eficácia se feita segundo a perfeita vontade de Deus. 1 João 5,14. Não somente devemos orar segundo a vontade de Deus, como também devemos estar dentro da sua plena vontade. Colossenses 1,9. Foi assim que Elias viveu, e assim devemos viver. Então, nós vemos que naquele tempo de Elias, ele era um profeta, que ele era temente a Deus, que ele falava, o que ele falava era verdade, se cumpria. Quando teve mesmo no tempo da seca, foi o que aconteceu. Ele disse que ia haver uma seca, não foi? Durante 3 anos e meio, e aconteceu. Aquilo que ele falou se cumpriu. Deus ouviu e fez para se cumprir. Então, ele era um homem de oração, vivia em comunhão com Deus. Por ele viver em comunhão com Deus, era que tudo que ele pedia a Deus, tudo que ele dizia, acontecia. Era um profeta de Deus, que tudo que ele dizia se cumpria. Porque Deus do céu ouvia e permitia. Né? Ele fez chover, no caso mesmo dos profetas, mesmo que matou os profetas, que fez o holocausto dos falsos profetas. Não aconteceu nada, mas com ele aconteceu. Botou a lenha, tudo encheu de água e tudo, e o fogo do céu. Tudo isso era o quê? Porque Deus era presente na vida dele. Ele vivia em comunhão com Deus. E era obediente a Deus. Então, que nós possamos ser obediente a Deus, né? E poder viver como Elias, orando e pedindo e vivendo em comunhão com Deus. Aqui ele diz aqui, na conclusão, vamos ler a conclusão, que nunca nos esqueçamos, estamos apenas de passagem por aqui e que a volta de Cristo se dará a qualquer momento. Quanto mais nos esquecemos da sua volta, mais nos agarramos às coisas do mundo. Quanto mais nos agarramos às coisas do mundo, mais nos afastamos dos valores e padrões estabelecidos por Deus em sua palavra. Devemos nos examinar constantemente para ver se estamos obedecendo a Deus e aos seus mandamentos. Enquanto o Senhor não vem buscar a sua igreja, que vivamos uma vida digna, de inteira confiança e integridade. Que lembremos sempre da importância de uma vida diária de oração e que demonstremos amor por aqueles que estão fracos, né, na fé ou caídos. Então, aqui na conclusão, que nós possamos realmente nos esquecer das coisas que não nos traz nada, não nos vai encher com nada, né? Que nós possamos nos desprender. Claro que a gente precisa das coisas, do dinheiro, das coisas a gente precisa, mas só que a gente não, tudo a gente precisa, mas que a gente não devemos colocar essas coisas do mundo em primeiro lugar. A gente precisa colocar as coisas de Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Porque, como diz aqui o autor na conclusão, a nossa vida aqui, estamos aqui apenas de passagem. A qualquer momento, Deus pode nos chamar. E aí? Se eu não estiver preparada, em comunhão com Deus, estiver presa às coisas do mundo, né? Quando ele diz aqui, ó, quanto mais nos agarramos às coisas do mundo, mais nos afastamos dos valores e padrões estabelecidos por Deus em sua palavra. Né? Então, que nós possamos, nessa manhã, nos afastar das coisas do mundo e nos agarrar às coisas de Deus. Amém? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui falando do amor de Deus, né? E das grandezas dele, da vontade dele em nossas vidas. Amém? Vamos orar, encerrando esse estudo bíblico de hoje. Santo e maravilhoso Deus, meu Pai, obrigada, Senhor,
por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui, Senhor, falando das tuas misericórdias, do teu querer em nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a pôr em prática, a viver, meu Pai, esse ensinamento, meu Deus. Nos fortalece, nos capacita. Vai tirando de nós, meu Pai, as coisas que não vêm de ti, Senhor. Vai nos afastando, Senhor, das coisas que o mundo nos oferece, Senhor. Que nós possamos a cada dia nos aproximar mais de ti, Senhor. Toma-nos, Senhor, em tuas mãos, Senhor. E faz conforme a tua vontade, Senhor, e o teu querer. E não que a tua vontade prevaleça em nossas vidas, Senhor. E aquilo que não vem de ti, Senhor. Que Deus nos ajude a pôr fora da nossa vida. Nos abençoa, Senhor, por mais esse dia, por mais esse domingo, Senhor. Que nós possamos passar esse domingo, Senhor, meditando na tua palavra, louvando, orando, Senhor, e te buscando, Senhor. Hoje não vai ter culto, né? O nosso culto está para amanhã, segunda-feira, Senhor. Mas que nesse domingo nós continuamos na tua presença, Senhor. Independente de ter culto na igreja, Senhor, que nós possamos continuar o nosso culto em nossa casa, Senhor. É isso que eu te peço, meu Pai. Abençoa cada um que está nessa live, Senhor. Abençoa, fortalece, Senhor. Que nós possamos mais e mais, Senhor, nos aproximar de ti, Senhor. É isso que eu te peço, ó Deus, e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.